Qual é a oferta que Deus aceita? Deus só aceita a oferta que coloca ele em posição de honra e primazia. Essa é a ideia central da história de Caim e Abel que eu gostaria de refletir hoje com você. Tem tudo a ver com dinheiro, com oferta, com contribuição, com doação. Deus aceita são as primícias. Quando você coloca tudo na mão de Deus, quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você se desprende do seu próprio dinheiro e faz uma oferta que coloca Deus no seu devido lugar, um lugar de honra, primazia, de que tudo é dele, aí ele vai começar a olhar para você de uma forma diferente, você vai ter as consequências da sua oferta. Eu gostaria de refletir um pouco hoje sobre a oferta de Caim e a oferta de Abel. Diz o texto lá em Gênesis capítulo 4: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim, então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, que era filho, não era primogênito, perceba. Seu irmão, Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador, 2 filhos. Depois deu à luz a Abel. Aconteceu que no fim de uns tempos, presta atenção nessa palavra, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor, por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão. Vamos ao campo. Aí vem a história de que Caim matou Abel. A inveja dele levou ele ao homicídio, mas o que eu gostaria de refletir hoje não é a respeito do homicídio, é a respeito da oferta dos 2 irmãos. Lembre-se aqui, tem 2 coisas que eu quero que você perceba. Você tem que atentar ao seguinte, que aconteceu, verso 3, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim uma oferta ao Senhor do fruto da terra. As primícias eram para serem entregues de toda a renda e de todo o fruto da terra e de todos os animais que procriassem. O primeiro filho era do Senhor, quando abria-se o ventre. O primeiro animal da ovelha era do Senhor. Enfim, tudo que era primeiro, produzido primeiro, era ofertado a Deus. Então Caim fez uma oferta do fruto da terra, que era o fruto do seu trabalho. E Abel ofereceu também do fruto do seu trabalho, não houve diferença. Fruto da terra porque ele era lavrador, Abel porque ele era criador de ovelhas. Ele trouxe uma oferta do seu trabalho e Caim também. Agora, uma coisa muito interessante é que Caim usou aquilo que Deus lhe deu antes de ofertar, antes de levar a Deus. E olha que interessante, ele usufruiu do fruto do seu trabalho antes de honrar a Deus. Isso é muito, muito determinante quando a gente fala na bênção de Deus. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, a bênção de Deus está sobre você. Ele aceita a pessoa do ofertante e ele faz com que o fruto do seu trabalho seja próspero. Deus não ocupava posição de honra na vida de Caim, por isso ele usou, e no fim de uns tempos ele se lembrou de Deus, falou, opa, tem que fazer uma oferta a Deus. Sobrou uns negócios aqui. Então, Deus não ocupava essa posição. Caim cumpriu simplesmente um rito religioso de oferta. Então, o que sobrava era o que ele recebia. O verso 4 mostra uma outra realidade na vida de Abel. Olha lá, verso 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Aí agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta.
Perceba que Deus se agrada primeiro do ofertante e não da oferta. A oferta não é importante, afinal de contas, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu para Deus precisar de alguma coisa de mim? Se você vai até Deus e faz uma oferta, Deus não precisa do seu dinheiro. Ou você acha que Ele não é o dono do ouro e da prata? Ele não precisa do meu dinheiro, do meu dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro. Então, a prosperidade está justamente em colocar Deus em primeiro lugar. E aqui, Deus vai aceitar a sua oferta e vai aceitar o ofertante. Ou melhor, vai aceitar o ofertante e vai aceitar a sua oferta. Porque Ele aceita o ofertante, ele aceita a oferta do ofertante. Foi Abel que foi aceito primeiro por Deus e depois a sua oferta. Ele foi aceito não porque ele ofertou, ele foi aceito porque ele deu, ele ofertou do primeiro, das primícias, do primeiro fruto do seu trabalho, né? Deus aceitou Abel e a sua oferta. Deus aceita Abel porque ele coloca Deus em primeiro lugar. Isso é o mais importante. Ele só utilizou o fruto do seu trabalho, ele só utilizou da bênção que Deus lhe dava, depois de colocar nas mãos do Senhor os primeiros frutos, o fruto do seu trabalho. Depois de honrar a Deus, ele coloca a mão naquilo que Deus lhe dava. Isso é muito importante. A posição de honra pertence ao Senhor. Ele não usou nada. É como se você tivesse, por exemplo, separado a primeira porção para Deus. Sabe aquela história? Você põe a mesa e aí a pessoa que você quer honrar, você fala, pode se servir. Então, Deus te deu tudo, então você leva a Ele. Na antiguidade, quando se fazia a primícia, a oferta era do primeiro feixe. Quando o produtor de trigo ia fazer, ele juntava o feixe com o braço assim e passava a foice. Aí ele pegava aquele feixe, amarrava e levava para ofertar como primícia. Essa era a primícia era o primeiro feixe, era a primeira ceifa, era o primeiro fruto que era tirado. Então Abel foi aceito por Deus porque ele ofereceu a primeira parte. Isso é muito importante. Caim ofertou as sobras, ele usou o dinheiro e lá no final ele falou, sobrou, então beleza. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus quer da nossa vida, Deus quer da sua vida. Ele não quer o seu dinheiro, ele quer a posição de honra. Ele é dono de tudo e ele quer a posição de honra. Então, algumas lições que eu separei aqui para a gente refletir um pouquinho, para eu pontuar apenas, tá? Viver para servir a Deus como Senhor, como proprietário, como dono. Quando eu coloco as primícias na mão de Deus, eu estou reconhecendo que tudo vem dele. Eu estou reconhecendo que aquilo lá, eu não dependo daquilo lá, eu dependo de Deus, eu dependo do Senhor que me deu, tá? Quando eu faço a oferta das primícias, as primícias elas colocam Deus acima das riquezas, acima do fruto da terra, acima do próprio trabalho. Deus está acima de tudo. E é por isso que ele aceita o ofertante. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas, contudo, entretanto, todavia, primícias coloca Deus acima de tudo na minha vida. Então, quando eu coloco nas mãos de Deus aquilo que eu tenho, ou eu oferto do primeiro fruto, eu oferto a primeira colheita, enfim, do seu trabalho. Ou você pode falar assim, mas eu sou assalariado. Bom, beleza. Você tem o seu dízimo, mas você tem o seu dia de trabalho. Então, imaginemos aqui um dia de trabalho. Um dia de trabalho, você pega e oferta a Deus o seu primeiro dia de trabalho. Você ganha R$2.000, divide esses R$2.000 por 30 dias, ou sei lá quantos dias de trabalho, 25 dias no mês, sei lá. Pode ser em 30, né? Você tem 30 dias, tá? 30 dias, você divide por 30, pega um dia, enfia no envelope e fala, esse aqui é minha oferta de primícias. Fora do dízimo. Eu acho extremamente interessante isso. Se você tem um negócio próprio, você pode fazer isso do seu primeiro rentabilidade, ou por exemplo, a primeira colheita, o primeiro dia do mês. Você vai falar assim, pastor, mas eu sei lá, né, velho? Você vai falar pro seu pastor assim, pastor, e se eu ganhar muito? William, e se eu ganhar muito? Se eu ganhar muito no primeiro dia, significa que a colheita vai ser grande.
vai ser grande, grande, vai ter mais, mais e mais. Não, não se atenha a valores. Pense que Deus é o dono de tudo e se Ele te deu aquilo, vai vir muito mais. Então, quando é primícia, é porque é só o primeiro, é o princípio, né? É o comecinho. Tá? Então as 3 coisas que eu queria que você pensasse hoje é que você tem que viver para servir a Deus e não as riquezas. Ele é o Senhor, Ele é o dono de tudo. As primícias colocam, em segundo lugar, né? As primícias colocam Deus acima das riquezas, num lugar de honra, num lugar de posição importante. E Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele é o dono de todas as coisas. E as primícias colocam Deus acima de tudo na nossa vida. Então, se você não é inscrito no canal, faz a sua inscrição, tá? Deixa o seu like no vídeo aí se você gostou. E se você tem uma sugestão de tema para a gente relacionar dinheiro com Bíblia, tá? Deus e dinheiro e finanças, lembre-se, esse é um texto, é uma reflexão que fala um pouco sobre por que os judeus prosperam. Eles são desapegados, eles fazem as coisas como foi Deus quem me deu e eu sou dele, e então eu sou herdeiro dele. Lembra alguma coisa? Santa Ceia, né? Cálice da nova aliança no sangue de Cristo. Lembra disso, tá? Coloca a tua vida diante de Deus e deixa o like aí e não esquece de me dar um tema, né? Faz um comentário aí, me deixa um tema para a gente refletir a respeito, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.